Sejam muito bem-vindos, começa mais um Diz Aí. Você de casa é o meu convidado para ficar juntinho com a gente até o final do programa de hoje, porque temos um tema muito especial. Você que está pelo YouTube já sabe que tema é esse. Você que está pela televisão, aguenta só mais um pouquinho que já eu revelo. Antes disso, deixa eu revelar qual é a nossa convidada de hoje, que, aliás, tenho muita alegria e muita honra em recebê-la, a pastora Yara! Olá, Júlia! Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. Olá, todo o pessoal de casa que está com a gente neste programa de hoje. Tenho certeza que vai ser para a edificação do corpo de Cristo. Com certeza, pastora. Aliás, é um tema que a senhora gosta, né? Muito. Muito. E, gente, eu acho que vai faltar tempo, porque muitas pessoas têm dúvidas dentro desse assunto, né? É algo que a gente precisa esclarecer. E a pastora aqui tem ensinamento sobre o assunto. Hoje vamos falar sobre os sinais do fim dos tempos. Olha só que tema legal, né, pastora? Muito bom. Como identificar, porque Sim. ninguém tem como saber a hora exata, o dia exato. Mas os sinais já vão indicando, né? Assim como você sabe que vai chover, já vem aquele cheirinho de terra molhada. Exatamente. Você já consegue ali, poxa, ó, Jesus está às portas, Jesus está voltando. E tem pessoas que vão falar, mas eu ouço isso aí desde o tempo da minha avó. Tenho resposta para tudo. Eu não, a Bíblia. É, a Bíblia Sagrada E tá nos aqui, dá ó, resposta pra aqui, tudo. tô com ela aqui na minha mão, para dizer. E para essas pessoas, pastora, que acham que a volta de Jesus é muito distante de acontecer, que se fala disso já desde muito tempo e até hoje não aconteceu. Isso já foi escrito na Bíblia, porque o nosso Deus, ele é um Deus que tem toda a ciência, né? Então, ele já sabendo que isso surgiria, ele já deixou também escrito a respeito disso pra gente, lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 12. Ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, ó, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros e dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Olha que é algo extraordinário. A gente acha que é um Júlia? discurso de hoje, né? Não é. Não, a gente vê as pessoas falando assim, porque as pessoas hoje em dia estão escarnecendo. Não, já lá na época de Noé, já escarneciam. Quando Noé falava que Deus mandaria o dilúvio, né? Que representaria o que o dilúvio representava ali. A gente sabe, por isso que as águas do dilúvio representam o novo nascimento, que leva também, que encaminha tudo ali para Cristo, encaminha também para a salvação. E as pessoas zombavam daquilo que Noé estava pregando, daquilo que Noé estava ensinando, até que realmente veio o dilúvio, né? E Deus, sabendo que nos últimos tempos as pessoas zombariam da volta de Cristo, porque isso é falado há muitos anos, sim, só que falavam, Júlia, na expectativa, não contando os tempos como a Bíblia nos ensina, né? Porque para falar de Apocalipse, a gente não pode só olhar em Apocalipse, a gente tem que pegar Apocalipse, Daniel, Zacarias, né? Daniel, né? Ezequiel, que são livros proféticos, né? E desses ensinamentos ali, nós vamos tirando o tempo exato. Então, antigamente as pessoas não faziam o estudo sobre isso. Então, elas muitas vezes repetiam somente aquilo que elas ouviam. Não linkavam né? uma coisa na outra, Não né? E a linkavam. Bíblia é toda linkada. Toda ela, né? Desde o início, por exemplo, até o fim, Isaías 46:10, a Bíblia, por exemplo, fala que Deus, ele mostra o fim já no início. E eu lembro o dia, foi no SOS da Fé que a senhora fez o paralelo entre Gênesis e o fim dos tempos. Não lembro se era Apocalipse propriamente dito, mas era esse link. E minha cabeça... Chega a sair uma fumacinha assim da nossa cabeça. Tá tudo igualzinho, tá tudo linkado. E realmente a Bíblia tem já essas respostas, né? E a Bíblia fala também sobre as dores de parto. E a senhora acha que a gente tem vivido já esse tempo de forma mais intensa? Nós estamos no princípio das dores. Isso começou lá já na derrubada do segundo templo, né? Estamos falando ali mais ou menos 66, 70 depois de Cristo, né? Que caiu o templo, onde Mateus 24, daqui a pouquinho a gente pode até falar a respeito disso, que ali também fala dos sinais do final dos tempos. Ali já começou a perseguição contra os cristãos. Ali começou as dores de parto, né? As dores de parto, o princípio das dores, né? Começou ali. Nós estamos vivendo esse princípio de dores, que daqui a pouco tempo, estamos falando coisa de pouco tempo, e a gente pode provar também dando a Bíblia, vai se transformar ali já no tempo da tribulação, né? E da grande tribulação. A gente está se aproximando desse tempo, biblicamente contando os tempos, né? Só que é um estudo tão amplo, Júlia, que teria que sentar assim, sem brincadeira. 3 horas. Para poder Um dia falar e inteiro. mostrar, ensinar e trazer o versículo bíblico. Por exemplo, você falou sobre essa semelhança, né? Como a gente falou no SOS da Fé uma vez. Sim. Não sei se vai ter tempo de falar agora. Pastora, vai lá. Eu Pode? quero... Tá, então tá bom. Vamos falar assim, o início, assim, Sim. vou dar só uma pincelada, tá? Então, como a Bíblia fala em Isaías
46:10, que Deus mostra o fim já logo no início. Então a gente pega os dias da criação, 6 dias da criação, com o 7º Deus descansou. Isso já faz referência ao tempo que nós viveremos aqui na Terra até a volta de Cristo. Já é uma referência sobre isso. Por exemplo, antes de Deus criar todas as coisas, a Bíblia fala que Deus, ele separou, antes de criar, vamos dizer assim, o homem, criar os animais, formar realmente a Terra, né, que era sem forma e vazia, Deus, no primeiro dia da criação, ele já separou a luz e as trevas, né? A luz das trevas, da noite. Sim. A luz, ela representa o conhecimento de Deus, que Deus colocou à disposição de qualquer pessoa antes de criar o ser humano. Deus já colocou à disposição o conhecimento para todos aqueles que querem o conhecimento, porque o conhecimento, ele tem que, quando a pessoa quer, ela corre atrás, ela se aprofunda, ela cava. Ela busca, né? Ela vai buscar aquilo como um ouro muito precioso, né? Aquela situação. Então, Deus fez o quê? Deus já deixou à disposição a luz e as trevas, o conhecimento e as trevas para quem não quer o conhecimento. Por isso que a Bíblia fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente. Ó, ele já deu, já foi dado no início da criação. E não lance rosto. Não lance rosto, ele vai te dar, ele vai... Você quer sabedoria, você vai ter a sabedoria, né? Então, foi a luz e as trevas. Antes da criação, primeiro milênio da criação, podemos colocar assim, foi marcado, né, exatamente pelo conhecimento de Deus, para que a pessoa pudesse escolher, já o livre-arbítrio, vamos colocar assim, né? Ela escolhe, ou ela quer a luz, ou ela quer as trevas. A vida ou a morte. A vida ou a morte, está à disposição dela. No segundo dia da criação, Deus, ele faz a separação, a Bíblia fala, ele coloca o firmamento e ele faz a separação das águas, colocando águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. Tudo está lá em Gênesis, capítulo 1, a pessoa pode depois verificar, que a gente não vai ter tempo de ler aqui. Mas ele colocou águas acima e águas abaixo do firmamento, né? E foi exatamente no século, a gente coloca ali no segundo milênio, que aconteceu o dilúvio, no ano 2476 da era da criação, que aconteceu o dilúvio, né? As águas que estavam acima do firmamento, as comportas, né, das águas que estavam acima se abriram e inundou a terra. E a água também subiu do abismo, porque você imagina, a gente sabe hoje que a chuva, ela acontece por causa de quê? Da evaporação da água do mar, né? E todo o processo que a gente aprende na escola. Você imagina chover torrencialmente por 40 dias e 40 noites, como é que faria esse processo, né? Sim. Não teria como, humanamente não teria como, porque a água, ela inundou todo o planeta, até o monte mais alto foi inundado em 40 dias e 40 noites. Então, as comportas do céu, Deus mais uma vez, tendo a presciência de tudo, ele já sabia que o homem ia pecar através de Adão, que teria que enviar o dilúvio, porque ele tem essa presciência, então ele já separou as comportas, né? Na água de cima e a água de baixo, que se juntaram. O terceiro dia da criação, Deus, ele fez a separação da terra. E o que aconteceu no terceiro milênio da criação? O povo entrou na terra prometida, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Vocês estão acompanhando isso, né? gente? É bem assim, complexo de ensinar, né? Mas tem tudo a ver, né? Sim. E aí você pega no quarto dia da criação, a gente tá no meio, né? Então, lá, 1, 2, 3, quarto é o meio, 5, 6, 7, Gálatas 4, 4. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus, ou seja, no meio dos tempos. Bem na plenitude dele, ele envia o seu Filho. Então, o quarto milênio é representado, né? Tem a representatividade de Deus enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, né? E quando a Bíblia fala, por exemplo, de Jesus, fala que ele é o Rei da Justiça, né? Então, o que foi criado no quarto dia da criação? Foi criado o sol, a lua e as estrelas. Tudo significativo, né? O sol, o rei é representado por sol. Sim. Ó, Jesus, o sol da justiça, o rei da justiça. Ele é o sol, né? A lua, o que é a lua? A lua representa a lei. Por quê? A lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. A antiga aliança, ela reflete aquilo que seria em Jesus a plenitude dos tempos. Então, a lua representa a antiga aliança que nos colocaria no rumo. A Bíblia fala assim, o seguinte, que a finalidade da lei é Cristo. A Bíblia fala, né? Muitas pessoas, na tradução desse versículo, colocaram como fim da lei é Cristo. O que gera muitas polêmicas, que a pessoa fala, tá vendo? Não precisa mais cumprir a lei, né? Agora é só graça. E não, a tradução foi feita errada. Não é fim de final, mas fim de finalidade. De propósito, de propósito. Né? Então, a finalidade da lei, que é representada pela lua, que ela não tem luz própria, mas ela já refletia a luz de Cristo que viria, a plenitude dos tempos. Então, ela nos coloca no trilho, porque a lei serve para isso. A lei, ela serve para nos dar ali um rumo a seguir, né? Ela nos coloca no eixo para nos levar até Cristo. E as estrelas somos nós, né? Lembra a promessa que Deus fez para Abraão? Primeiro era do pó da terra, né? Por quê? Porque não existia ainda filho. Deus criou o homem do pó da terra, ou seja, do improvável. Eu vou suscitar para você uma nação. E faria
tão grande como as estrelas Como do as céu, estrelas né? do céu depois. Por quantidade. Exatamente, porque ele criaria do pó da terra, depois ele criou o homem do pó da terra, e aí, através do novo nascimento, nós somos como as estrelas do céu, né? Que traz luz no meio das trevas. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Aí a gente pega o quinto dia da criação. O que Deus criou no quinto dia da criação? Vamos lá. É em ordem, deixa eu ver. Meu tem Deus, ordem. eu lembro de fazer a associação, né? Luz e trevas, aí veio os luminares. Então, a Isso. terra, eu acho que são os animais da terra, se eu não me engano, são isso. No quinto dia, Deus ele criou o mar e as aves do mar, Isso, né? então isso é no E sexto. o peixe do mar, exatamente. É que o ele segundo criou. foi a das águas, né? Isso, no sexto, que é Isso, exatamente. perfeito. Porque é muito parecido, né? Tem as águas, a criação das águas, junto com outras coisas mais, E tem né? isso, os primeiros 3 dias tem ligação com os outros 3, porque Sim. começou com a separação da luz e das trevas. Aí o Isso. primeiro do outro grupo aqui são os luminares, né? O sol e os luminares. Então, Exatamente. Tudo tem ligação. perfeito. Gente, eu amo isso. Continua, pastora. No quinto dia, Deus cria, então, a Bíblia fala que Deus, ele olha para o mar, que já estava criado, e ele fala para o mar, para as aves do céu e para os peixes do mar se multiplicarem, né? E ele dá essa ordenança de multiplicação. A gente sabe que o Espírito Santo, ele é representado por uma pomba, Sim. é a ave, né? E o cristianismo é representado por um peixe, né, que é o cristianismo, Meu Deus. né? A gente lembra quando chegaram para Jesus e falou assim: Senhor, nos dá um sinal, né? Aí ele falou: ó, geração incrédula, não vou te dar outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Mas o que tem a ver o sinal de Jonas? Jonas foi uma representatividade da ressurreição de Cristo. Ele ficou 3 dias no ventre da baleia, certo? Ele não sobreviveu no ventre da baleia. Como que você vai sobreviver no ventre de uma baleia que engole água? No mínimo você vai morrer afogado, né? Junto com outras coisas mais que a baleia come ali. E no terceiro dia ele foi vomitado na terra, né? Então Jesus já estava falando ali, ó, vou te dar o sinal do profeta Jonas. Então, desde que quando Jonas foi, ele foi ali trazido de volta à vida, né? E devolvido pela baleia. A gente fala baleia, mas é o grande peixe, né? Não fala, a Bíblia não fala baleia, fala o grande peixe. E ele foi devolvido na terra. Então, todos os cristãos que desde aquela época morriam, eles colocavam o peixinho como sinal de cristianismo, né? Então, o que aconteceu? Aí você pega o que aconteceu no quinto milênio. Foi o derramar do Espírito Santo sobre os cristãos e a multiplicação da igreja. Então, você vê que é um paralelo muito gigantesco. Gente, Né? vai, pastor. E agora o sexto. Vamos para o sexto dia. O sexto dia da criação, ele foi feito os animais e também o homem, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, lá para o Éden, o animal estava junto com Adão. O leão não devorava carne. Eles eram todos ali, vamos colocar assim, vegetarianos. Tá, veganos. Veganos, vegetarianos. Eles se alimentavam de ervas, não se alimentavam de carne. Então, o leão era apacentado junto com o cordeiro, estava junto ali com o Adão, junto com a Eva. Havia ali, vamos colocar assim, uma paz na criação que Deus havia feito. Obviamente que com o pecado do homem, tudo isso se perdeu. Até os animais se tornaram ferozes. Mas os animais foram criados sempre para estar ali junto com o homem, né? A tal ponto que foi Adão que deu nome para os animais. E isso se perdeu. E o que vai acontecer no sexto milênio? Qual é o sexto milênio, pastor? É Jesus reinando aqui na terra. Aquele milênio que Jesus vai reinar, porque o sétimo dia do descanso é depois do juízo final, onde tudo se findou, onde foi feito novos céus e nova terra. Então, o sexto milênio é representado pela volta de Cristo, onde ele vai reinar aqui na terra. Isaías 11, Isaías 65 também fala que nessa época do milênio, os animais estarão juntos com o homem novamente. A criança vai pôr a mão na toca da víbora e ela não vai lhe causar dano algum. A Bíblia fala que a criança vai apacentar o leão e ele não vai fazer dano algum. Ou seja, vai voltar no milênio aqui na terra, que é o sexto milênio, a volta de Cristo, vai voltar essa harmonia que tinha lá no Éden com o homem e os animais. A gente tem visto muitas coisas ruins acontecerem daquilo que foi dito por Jesus que iria acontecer, que era o princípio das dores, e numa frequência absurda. Acho que a gente não ouvia falar tanto sobre terremoto, como hoje, maremoto, e hoje você liga a TV e aconteceu alguma coisa. Aí depois você mal recuperou daquilo, já vem outra tragédia, uma outra tragédia. E a Bíblia fala sobre isso. A tendência, na verdade, é só piorar, né, pastora? Exatamente. E que sinais seriam esses que a senhora até falou sobre Mateus 24? Lá a gente encontra uma listinha. E para a gente poder identificar que estamos no princípio das dores e também poder alertar os outros também, né? Porque Cristo está às portas. Sim, é verdade. Com tudo aquilo que Jesus nos falou, como você mencionou, Mateus 24, que a gente vai dar uma lida antes, só deixa eu dar uma pincelada
Júlia? Sim, Naquilo senhora. que a gente começou falando no programa, né? Que a gente falou de 2 Pedro, que as pessoas estão escarnecendo, né? E o versículo, ele diz bem claramente assim, ó. Que muitos, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros, ou seja, a concupiscência da carne, né? Eles não têm nada de Deus. E fala assim, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pois deliberadamente eles se esquecem de que, pela palavra de Deus, os céus já existiam há muito tempo e de que a terra foi formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardando para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, ou seja, ele está dizendo assim, só que essas pessoas que zombam, que escarnecem, que falam, sempre foi falado que Jesus ia voltar, até agora não aconteceu. Ele está dizendo, eles estão se esquecendo do ensinamento da palavra. Olha, eles não têm a palavra no coração. Por isso que eles zombam. Eles se esquecem, falou aqui bem claramente, né, que foi dito que haveria um dilúvio, eles não acreditaram, mas o dilúvio veio. E ele está dizendo, e o mesmo céu e a mesma terra estão preparados para o fogo. Ou seja, creiam eles ou não creiam, zombam eles ou não zombam, vai acontecer. Não depende deles acreditar para que aconteça. Já está pré-determinado que vai acontecer, E além do fato em si, né, da volta de Jesus, Jesus pode voltar mais cedo para você. Exatamente. O tempo de você despertar, de você voltar para o caminho enquanto você está vivo, respirando. Depois que vestiu o paletó de madeira, não Já tem é. mais o que fazer. Então, mesmo que Jesus volte daqui a muitos e muitos anos, pode ser que volte mais cedo para você. Exatamente, Júlia. Esse que é o perigo, né? E De se voltar mais esquece cedo, a disso. pessoa não está Jesus vai preparada. voltar daqui a muito tempo, então eu vou viver minha vida. Isso. E aí a Bíblia vai falar, louco, E se né? hoje impedirem a tua alma? E se hoje pedir a tua alma, para quem é ter Exatamente. preparado. Aqui em Mateus 24, Júlia, Sim. Jesus está falando com os discípulos, né? Diz assim, ó, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eles estavam fascinados, né? Com toda aquela estrutura, com aquela... tudo muito lindo, tudo construído, muito bem construído. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo lhe disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, Jesus estava falando sobre 2 situações ali, tanto física quanto espiritual. Ele estava falando sobre a derrubada do templo, sim, que ela aconteceu, né? Ali, aproximadamente, ali no ano 70 depois de Cristo, que foi derrubada o segundo templo. E ele estava falando também exatamente sobre a volta dele, né? Então, ou seja, ele uniu 2 assuntos, né? Que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado, porque a Bíblia fala em Ezequiel e fala também lá em Apocalipse que quando Jesus voltar, Jesus ele subiu ao céu do Monte das Oliveiras, né? Os discípulos estavam ali acompanhando, viram Jesus ascender aos céus e o anjo até falou assim, por que estão admirados? Que da mesma forma que Jesus subiu aos céus, assim ele descerá sobre as nuvens, né? E a Bíblia fala, tanto em Ezequiel quanto ali em Apocalipse, que quando Jesus regressar à terra para reinar o milênio aqui, que vai ser em Jerusalém, a Bíblia fala que quando Jesus pisar com o pé no Monte das Oliveiras, vai acontecer um tão grande terremoto como nunca houve na face da terra. E olha que nós já presenciamos vários terremotos, né? Lá em 1800 e pouco, lá em Portugal, por exemplo, a cidade de Portugal ficou devastada. A gente acompanhou atualmente um tremor de terra muito grande ali na Turquia, que devastou a Turquia, né? Mas não é nada comparado perto do terremoto que vai existir. Que a Bíblia fala que vai chegar a ponto de todas as montanhas se tornarem planícies. Meu Deus. E que as ilhas vão fugir. Isso o Apocalipse fala pra gente. Né? Então você imagina o terremoto que vai ser, como que o mundo vai ser transformado, né? Então ele estava falando disso também, né? Que, ou seja, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja realmente derrubada. Né? Aí ele fala mais assim, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Então as pessoas hoje pensam o seguinte, guerra a gente tá ouvindo falar hoje, mas quantas guerras já existiram lá atrás? Guerra contra o povo santo, o povo de Deus, já na derrubada do segundo templo, né? Que já começou. E a senhora acha que de repente a Terceira Guerra Mundial seria uma possibilidade dentro do que está aqui? Pode ser que sim, pode ser que não, Júlia. Porque há um eixo se formando, né? Tem o eixo do mal, né? Que a gente chama, que estão se formando, se alinhando para o cumprimento da promessa de Deus. Geralmente as pessoas falam que, por exemplo, a primeira guerra que seria travada seria a guerra, a última guerra, na realidade. Fala, a última guerra que vai ser travada será a guerra do Armagedon. Na realidade, essa será a primeira guerra, de acordo com Apocalipse 16, Apocalipse 20 também, fala sobre a guerra do Armagedon, é a primeira guerra. A última guerra é a guerra
de Gog e Magog. Ele fala, ó Gog, da terra de Magog. Gog é um general, é alguém que tem ali um poder balístico nas mãos, que vai se reunir com outros povos, né, para lutar contra Israel. Mas isso vai ser lá no final, depois do milênio. Então, a primeira guerra que vai existir é a guerra do Armagedon, de acordo com o Apocalipse, né? E aí Jesus fala assim, ó, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Aí ele fala, olhai, não vos assusteis. Então, olha que Jesus, ele fala que vai acontecer, mas ele já pede pra gente não assustar. Porque não é o fim. Porque não é o fim. E porque de antemão ele já está nos avisando. Então, nós não temos que temer, né? Muitas pessoas falam assim, pastora, já ouvi muito falar isso, Júlia. O dia do Senhor será como um ladrão, irmão, vigia, que você não vai saber quando vai acontecer. Sim, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4 que o dia do Senhor será como um ladrão, virá de noite, tal, que o pai não sabe quando virá o ladrão. Ou seja, que ninguém espera, né? Que ninguém espera. Mas se você continuar os versículos à frente lendo, fala assim, mas nós não estamos nas trevas para que o dia do Senhor nos pegue como um ladrão. Ou seja, temos o conhecimento para poder identificar quais são esses sinais e saber que Cristo está perto. Exatamente. Nós temos o dom do Espírito Santo. Ele nos guia em toda a verdade, justiça e juízo. Ele não vai nos deixar enganado. Né? Ele não nos deixa enganado. Então, se você olhar, a Bíblia fala que os dias do Senhor, a volta de Jesus, seria como nos dias de Noé. Quando você vai para Gênesis, capítulo 7, por exemplo, versículo 1, você vê que depois que Deus fez ali a aliança com o Noé, ele falou, Noé, constrói para você uma arca. Por isso que a Bíblia fala, Júlia, ó, desenvolvei a vossa salvação. Né? A salvação, muitos falam assim, a salvação se perde? Claro, porque essa Bíblia fala desenvolver, e desenvolver é um processo, né? Então, se você não estiver no processo de santificação e começar a se envolver com as coisas do mundo, você vai se perder, né? Então, ele fala, desenvolvei a vossa salvação. Como que eu desenvolvo a salvação? Como Noé ele fez. Ele ouviu Deus mandando ele construir a arca e ele trabalhou na obediência. Então, a obediência à palavra, ela é um desenvolvimento da nossa salvação. E Noé fez exatamente como Deus mandou, pegou as madeiras, fez da mesma metragem, especificamente tudo do jeito que Deus ordenou. Quando estava pronto, ele levou quase 100 anos na construção da arca, pessoas zombando, mas ele estava obedecendo a Deus, desenvolvendo a salvação, aquilo que salvaria a vida dele. E não foi só dele, foi de toda a família. Exato. Né? Ele desenvolveu a arca, que seria a salvação dele. Deus, então, em Gênesis 7, ele chama Noé e ele fala assim, Noé, em outras palavras, tá? Eu sempre uso essa... Eu acho que, sabe aqueles memes que eles falam assim, ó, qual a frase que o seu pastor mais usa? O meu é parafraseando. Parafraseando. É a NVY, nova versão pastoreada. Oh, meu Deus, misericórdia, né? Eu falo sempre essa frase aí. Sim. Então, assim, parafraseando o que Deus estava falando com Noé, ele falou assim, Noé, por que você me obedeceu, desenvolveu a salvação e a arca já está pronta? Você foi na obediência, não olhando quem estava à volta, a incredulidade. Ele disse assim, agora eu vou mandar para você 2 animais, um de cada espécie, tal, para você colocar na arca. Ele fala assim, ó, porque daqui 7 dias mandarei eu o dilúvio. Então, você percebe que Deus, ele avisa Noé que dali 7 dias, 7 é perfeição na Bíblia, tá falando da perfeição de Deus, que quando nós fazemos a nossa parte, Deus é perfeito em fazer a dele, ele não nos deixa enganados, Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus servos, aquele que desenvolve a salvação. Então ele falou, daqui 7 dias eu enviarei o dilúvio. Noé estava ciente que o dilúvio viria dali 7 dias. O povo, que era incrédulo, não estava, né? Veio como um ladrão para aquele povo, mas Noé estava na obediência, no conhecimento de Deus. Sim. Então, eu bato nessa tecla. 1 Tessalonicenses 4 começa dizendo que o dia do Senhor será como um ladrão, mas é um ladrão para aqueles que estão de noite. Aqueles que lá no início da criação não quiseram conhecimento, ficaram nas trevas. Mas para nós, a Bíblia fala que não estamos em trevas, mas estamos na obediência. O dia do Senhor não será como um ladrão. Pastor, ainda tem muitos sinais aqui que a gente pode observar dentro de Mateus 24. Fica até o convite para você ir de casa fazer essa leitura, se aprofundar nesse estudo, vai abrir os seus olhos para que você fique mais atento e que saiba identificar, como a pastora falou, né? Que você não caia nessa de que vai ser como um ladrão. Isso aí é para as pessoas que não têm entendimento. Você tem a Bíblia Sagrada, tem o Espírito Santo e pode sim ter o entendimento, a revelação e que vai te ajudar a identificar esses sinais. Pastora, antes de encerrar, eu queria aqui que a senhora respondesse uma pergunta. Ok. Como que até esse dia chegar, como que deve ser a vida do cristão? A vida do cristão deve ser normal. Normal no cotidiano, no dia a dia, corriqueiro. Tem muitas pessoas que falam, não vou estudar não, porque Jesus está voltando. Olha os tessalonicenses aí, ó. Pois é.
Sim, a vida tem que ser normal, sim, mas com a santificação, porque a gente não sabe qual será, né, exatamente a hora marcada. O dia nós vamos saber, como falamos. Noé sabia que era dali 7 dias, mas ele não sabia qual era o período do dia que iria acontecer. Então ele teria que estar preparado para qual fosse o momento do dia, né? Então nós vamos saber pelo Espírito de Deus quando o tempo se aproxima? Vamos, porque ele nos mostra o tempo e o modo, né? Mas nós temos que nos santificar. Então continue trabalhando na obediência a Deus, desenvolvendo a salvação. Perfeito, pastora, muito obrigada, foi maravilhoso. Passou rápido, Passou meu. muito rápido, ficou muita coisa ainda por falar. Acho que a senhora vai ter que voltar, pastora. Bom, pastora, muito obrigada e obrigada a você de casa que ficou com a gente até aqui. Pastora, antes da gente aqui se despedir, eu queria que a senhora fizesse aquele convite especial à senhora, juntamente com o pastor Israel, estão ali na região de São Paulo, e para esses cultos de domingo, né? Qual é o endereço, quais são, na verdade, os endereços e também os horários, por favor. Ok, Júlia, nós estamos ali tanto em Mojimirim como Espírito Santo do Pinhal, né? Então a gente se desdobra um pouquinho, tem dia que eu tô em Mogi, tem dia que o pastor Israel tá em Espírito Santo do Pinhal, para a gente poder atender ali. E todo domingo, 8 horas da manhã e 18 horas, Mojimirim, Rua 3 de Maio, 343 no centro, tá? E ali no Espírito Santo do Pinhal é Rua Vigário Montenegro, 169, no centro do Espírito Santo do Pinhal. Todo terceiro domingo do mês, todo terceiro domingo, eu estou em Mojimirim fazendo os cultos. Todo segundo domingo do mês, Santa Ceia, eu estou em Espírito Santo do Pinhal fazendo a reunião. E aí troca, né? Porque aí no terceiro, o pastor Israel que está em Espírito Santo do Pinhal fazendo culto. Ou seja, mas chegando ali, seja em Espírito Santo do Pinhal ou em Mojimirim, nós estaremos lá de braços abertos para receber você e a sua família. Amém, pastora. Muito obrigado mais uma vez. E você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que ficou com a gente até aqui, tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!